Fevereiro Roxo é um mês em que se conscientiza sobre duas doenças reumatológicas importantes. Uma delas, o lúpus eritematoso sistêmico, que nós já falamos na live anterior. Hoje a gente vai falar sobre a segunda doença, chamada fibromialgia. Então, essa doença, ela se caracteriza, tem como fisiopatologia, principalmente a sensibilização do sistema nervoso central. Então, por algum motivo, o sistema nervoso central do paciente com fibromialgia, ele disfunciona e ele acaba ou amplificando a dor ou diminuindo os estímulos inibitórios da dor. E isso amplifica a dor e diminui o limiar de dor. Esses pacientes, aos mínimos estímulos, eles têm dor. Um estímulo que não deveria gerar dor nele, dói. Por exemplo, passar a mão, na pele, isso gera dor. É uma doença bastante comum, ela é a principal causa de dor difusa. O diagnóstico diferencial são com outras síndromes dolorosas, incluindo artrite reumatoide e lúpus. Mas a fibromialgia é muito mais comum que essas duas doenças. Ela afeta de 2 a 5% da população, afeta principalmente mulheres, mais do que homens. Não é que ela não possa afetar homens também. A fibromialgia, se tem ideia de que ela é uma síndrome apenas relacionada à dor difusa, mas não. A fibromialgia, ela é uma grande síndrome de amplificação de dor no sistema nervoso central, acompanhada de outras disfunções cerebrais, como, por exemplo, virtualmente todo paciente fibromiálgico é cansado, ele tem cansaço. Então, mais de 90% dos pacientes fibromiálgicos, além de dor difusa, eles têm cansaço. Cansaço na maior parte dos dias, crônico. A dor da fibromialgia normalmente é uma dor crônica. O paciente tem pelo menos há mais de 3 meses a dor difusa. E não é só em articulações. Ela afeta também os músculos, as costas, a região cervical, o abdômen, o tórax. Os pacientes fibromiálgicos, eles podem ter dor em todas as partes do corpo. Então, além da dor difusa e do cansaço, conforme eu comentei anteriormente, alterações cognitivas são bastante comuns também. Perda de memória, dificuldade de discurso, são sintomas bastante frequentes no fibromiálgico. Além disso também, o sono não reparador. Às vezes até o paciente dorme, mas ele tem a sensação de que não dormiu, ou que dormiu muito pouco. Eles descrevem então que dormem mal e acordam muito pior, como se tivesse um trem passado por eles ou um caminhão tivesse atropelado o paciente. É bem dramática, essa descrição. O sofrimento é bastante grande. Nós sabemos, por exemplo, por estudos, de que a dor do fibromiálgico é tão ou mais intensa que a dor do paciente que sofre de artrite reumatoide. Então, uma doença realmente que causa grande morbidade, grande sofrimento. A qualidade de vida dos pacientes fibromiálgicos é bastante comprometida. Outra situação comum no fibromiálgico, no quadro clínico dele, é ter problemas intestinais, seja constipação ou diarreia com dor abdominal, e também diagnósticos psiquiátricos, como distúrbio de ansiedade, principalmente ansiedade generalizada, e ansiedade também, síndrome do estresse pós-traumático e também depressão. A maioria dos pacientes, então, fibromiálgicos, até 70% deles, também sofrem de depressão. Essas queixas também psiquiátricas, esses problemas psiquiátricos também são importantes e também são fator de prognóstico. Quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, mais depressão, mais difícil é tratar essa síndrome. É uma doença assim que tem descrição mais recente. Antigamente ela é conhecida como fibrosite. Na minha residência chamava-se de fibrosite. E depois a fibromialgia, E talvez no futuro até mude o nome dessa síndrome, As causas não estão muito bem definidas, mas tem a ver com essa amplificação, que pode ter várias causas, incluindo questões hormonais, questões psiquiátricas, questões genéticas também. Tem estudos mostrando que a fibromialgia é um pouco mais comum em famílias. Então, por algum motivo, ou por vários motivos, há essa sensibilização central e o paciente passa a sofrer de dor crônica persistente. A fibromialgia, se nós olharmos por um lado, ela não tem um mau prognóstico, porque ela não encurta a vida dos pacientes e ela também não deforma. Então, diferentemente do lúpus, da artrite reumatoide, que tem potencial de encurtar a vida, de complicações e de deformidades, a fibromialgia não tem esse tipo de evolução. O grande desafio realmente é lidar com a dor crônica. A abordagem dessa doença ela é multidisciplinar, envolve não só profissionais médicos, mas também profissionais de atividade física,
né? Fisioterapeutas, educadores físicos, também profissionais que lidam com saúde mental, incluindo psicólogos e psiquiatras, às vezes também terapeutas ocupacionais e também médicos, né? E dentro das especialidades médicas não é só a reumatologia que lida com essa doença, né? Fisiatras também lidam, neurologistas, né? Porque uma outra característica forte da fibromialgia é a cefaleia, né? Boa parte dos pacientes sofrem de dor crônica de cabeça. Antes de responder as perguntas, porque a nossa proposta aqui da live é responder algumas perguntas que foram enviadas para mim sobre fibromialgia, lembrar então que a fibromialgia ela é mais comum em pessoas que sofrem já de algum tipo de doença dolorosa crônica. Por exemplo, a fibromialgia é mais comum em lúpicos. A fibromialgia é mais comum em pacientes com artrite reumatoide, com espondilite anquilosante. A fibromialgia é mais comum em indivíduos com osteoartrite de joelhos, por exemplo. Então, parece que o estímulo doloroso por doença somática aumenta o risco de desenvolver sensibilização central e, por conseguinte, fibromialgia. Em relação ao tratamento, então, ele é multidisciplinar e ele é usualmente feito de forma não farmacológica. Até tivemos uma live anteriormente falando sobre tratamento não farmacológico da fibromialgia e tratamento farmacológico também. Frequentemente os pacientes necessitam dos dois tratamentos, tanto não farmacológico quanto farmacológico. Os dois têm uma importância grande no tratamento dessa doença. Vamos falar um pouquinho de prognóstico também, mas acredito que dentro das respostas que eu pretendo dar aqui das perguntas. Então vamos começar com a primeira pergunta, me foi enviada. A primeira pergunta diz o seguinte: dizem ser uma dor meio psicológica sobre a fibromialgia. É isso mesmo? Então, será que a fibromialgia ela é meio psicológica? Olha, hoje nós não consideramos a fibromialgia uma doença psicológica, não. A fibromialgia, então, ela é complexa na sua etiologia, né? Ela vem acompanhada frequentemente de doenças psiquiátricas, mas ela não é uma doença inventada, ela não é uma doença que o paciente queira ter, ela não é uma doença que a psicologia da pessoa seja um determinante único, né? Nós sabemos que é comum problemas psicológicos, sim, no fibromialgico, mas dizer que ela é meio psicológica não caberia tão bem. A abordagem da fibromialgia é positivar, sim, a doença, né? Ela existe e ela é real e gera sofrimento ao paciente. Se nós acharmos que a fibromialgia é uma doença apenas psicológica, né, nós temos chance aí de não ajudar muito os nossos pacientes e estigmatizá-los também. Vamos então para a segunda pergunta. Quais os primeiros sintomas e em qual idade? E depois, existe tratamento e cura? Na mesma pergunta a pessoa fez. Então, vamos para a primeira parte. Quais os primeiros sintomas e em qual idade? É difícil às vezes dizer quais os primeiros sintomas, pelo seguinte: a característica principal da fibromialgia é a dor difusa, né? Mas às vezes a primeira manifestação da fibromialgia, é importante salientar isso, é uma dor mais regional. Por exemplo, uma cervicalgia ou um ombro doloroso que persiste e depois o paciente acaba desenvolvendo a dor difusa. Então, às vezes, a primeira manifestação da fibromialgia é uma dor mais regional, mais local, com depois ela se tornando mais difusa. Também não é raro, por exemplo, os componentes de depressão às vezes aparecerem antes mesmo da dor. Às vezes o paciente tem uma história de depressão, por exemplo, no caso da mulher, uma depressão pós-parto, ou um fator estressante, um abuso físico, psíquico ou sexual previamente. Então, isso é um fator de risco para desenvolver fibromialgia. Também, às vezes, é comum o paciente ter cansaço, às vezes, antes, ou uma dor de cabeça crônica, que começa bem cedo, assim, e depois vem o quadro mais típico de fibromialgia. Então, nem sempre, assim, o paciente se apresenta com dor difusa, ele vem antes com dor regional, com alguma dessas outras características da fibromialgia, como cansaço, depressão, ansiedade, e depois ele desenvolve um quadro mais típico da doença. A idade que ela costuma ocorrer, a fibromialgia normalmente é uma doença mais da mulher de 20 a 55 anos, né? Ela pode afetar crianças, tá? E pode afetar idosos também. Mas nessa faixa etária de criança e idoso tem que ter mais cuidado, porque antes de afirmar que é fibromialgia, temos que afastar outras doenças mais graves, mais severas, que precisam ser pensadas, como, por exemplo, algumas doenças inflamatórias reumáticas no idoso, polimialgia reumática,
e também neoplasias, né? Então é importante que a gente fique atento. Na criança também. Na criança tem que afastar outras causas, às vezes até mais graves, antes de firmar esse diagnóstico, mas pode afetar também nessa faixa etária, tá? Mas usualmente então é mulheres de 20 a 55 anos. Existe tratamento? Sim, existe tratamento. Essa é uma doença tratável, é perfeitamente tratável e é bastante comum, né, nós tratarmos essa doença pela frequência dela. E aí tem uma pergunta sobre cura. Bom, usualmente nós consideramos a fibromialgia incurável, porém tem alguns estudos dizendo que aqueles indivíduos que tiveram o diagnóstico de fibromialgia, 25% depois, muitos anos depois, já não se encaixavam no diagnóstico de fibromialgia ou teriam melhorado. Usualmente a doença é crônica, muitas vezes é difícil o tratamento, às vezes não responde bem, a resposta é parcial, seja com medicamento, seja com atividade física, por exemplo, e o paciente persiste com dores, né? Flutuando às vezes com períodos melhores e períodos piores. Então, a princípio, ela não tem cura, mas tem um grupo de pacientes que acabam tendo uma melhora significativa a ponto de às vezes já não se encaixarem nos critérios diagnósticos da fibromialgia. Terceira pergunta, dores de cabeça podem ser sintoma de fibromialgia? Sim, dor de cabeça é bastante comum no fibromiálgico. E a dor de cabeça ela pode ser tanto do tipo tensional, aquela relacionada à tensão, a momentos de estresse, quanto também ela pode ser do tipo enxaquecosa, né? Tipo enxaqueca. Então é bastante comum sim a cefaleia crônica, já investigada muitas vezes, mas sem uma evidência de doença grave causando essa cefaleia. A quarta pergunta, eu gostaria de saber se tem cura, né? Novamente, semelhante à pergunta anterior, eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui, de uma forma, acho que, né, nós temos um grupo pequeno de pacientes que, como eu comentei anteriormente, acaba melhorando sim, às vezes até desaparecendo, raramente. Eu já tive 1 ou 2 pacientes que eu achei que eram fibromialgia, e aí eles tinham um quadro mais depressivo, por exemplo, tratou a depressão e eles melhoraram muito, né? Então, isso é variável, mas ela é uma doença crônica, sim. E hoje nós não temos cura para essa doença. Aí tem uma quinta pergunta aqui que eu acho que ela foge um pouquinho da fibromialgia, mas eu vou responder também. Tem uma dor nos pés após Covid. Já ouviu outro relato assim? Eu pessoalmente não, mas eu revisei esse assunto sobre Covid longa, né? E vi que nos quadros de Covid longa está descrito algumas dores musculares e articulares a longo prazo. Então é possível que o paciente tenha alguma dor em alguma localização, incluindo os pés, pós-Covid sim. Bom, uma outra pergunta bem interessante aqui que é sobre a vitamina D, né? Vitamina D é bom para fibromialgia? Olha, não existe nenhuma evidência assim de que a vitamina D resolva os problemas da fibromialgia, assim, nenhuma evidência forte para esse tipo de intervenção. Nós sabemos, por exemplo, que no diagnóstico diferencial da fibromialgia entra a hipovitaminose D. Então, pessoas com vitamina D abaixo de 10 nanogramas por decilitro, um nível bem baixinho de vitamina D, eles podem desenvolver dores difusas, tá? Então, é importante que quando se suspeita disso, se dose a vitamina D e veja se ela está em níveis muito baixos, desculpe. Nesses casos, deve-se corrigir sim os níveis de vitamina D, deixá-los acima de 30 e ver se isso ajuda muito nas dores do nosso paciente. Mas assim, um papel importante, ela foi estudada já na fibromialgia, mas não se chegou a alguma conclusão de que ela seja eficaz nessa doença. Bom, a sétima pergunta é: o paciente com fibromialgia pode fazer cirurgia plástica? Uma pergunta bem interessante também. Eu acho que cabe aqui alguns comentários. Aliás, eu trago isso às vezes para os meus alunos, assim, que é a cirurgia no paciente fibromialgico, né? Então, sim, é possível fazer cirurgias, né, as necessárias ou as plásticas, mas tem um detalhe interessante, assim, que o fibromialgico ele tem resultados cirúrgicos, parece que um pouco piores. Normalmente ele tem, por exemplo, não falo de cirurgia plástica, eu não li nenhum trabalho, mas, por exemplo, de cirurgia ginecológica. Mulheres fibromialgicas submeteram a histerectomia total. Elas precisam, no pós-operatório imediato,
mais analgésicos. E isso é bem interessante, eles precisam de mais analgésicos potentes. E eles tendem a ter mais dores crônicas a longo prazo. Tem trabalhos também com cirurgia de prótese de quadril e de joelho, que também no pós-operatório imediato o fibromialgico precisa de mais analgesia e os resultados cirúrgicos em termos de dor não são iguais ou são piores, né, do que indivíduos não fibromiálgicos. Mas, claro, pessoal, isso é estudo clínico, né? Não quer dizer que contigo vai ser assim ou com o outro vai ser assado. Isso é só uma ideia geral de que há um risco maior do pós-operatório imediato e tardio também, mais tempo após, não ser tão bom quanto o indivíduo não fibromiálgico, certo? Isso também deve se aplicar, acredito eu, à cirurgia plástica. Eu não vi nenhum trabalho, talvez até tenha trabalhos de dor pós-operatória e satisfação com a cirurgia, né, num paciente fibromiálgico. Eu desconheço, mas pode ser até que já exista isso. A outra pergunta é: todo paciente com fibromialgia deve tomar remédio continuamente? Quando a gente diz todo paciente, a gente tem que dizer que não, né? Mas muitos pacientes, sim, boa parte dos pacientes com fibromialgia precisam de medicamento, sim. Não é que precisem, eles se beneficiam com medicamento. E, em geral, esse benefício ele não é de 100%, né? Ele não chega a isso, não. Então, às vezes, o paciente aposta todas as suas fichas no medicamento e muitos desses pacientes não têm uma resposta ótima ao remédio. O remédio, às vezes, ajuda num domínio da fibromialgia, por exemplo, melhora o sono, mas não alivia tanto a dor. Ou o contrário, alivia tanto a dor, mas não melhora tanto o sono. Ou não melhora tanto o cansaço e ajuda na dor. Lembre que a fibromialgia é uma síndrome, né, com vários domínios. Então, o medicamento muitas vezes ajuda num domínio ou 2 domínios. O ideal é que ele ajudasse em todos os domínios do fibromiálgico, né? Mas é mais difícil. Então, é bem importante que o paciente também faça o tratamento não medicamentoso, né? Que inclui muito o exercício aeróbico, né, e anaeróbico, e também, às vezes, uma psicoterapia cognitivo-comportamental. A princípio, o paciente deve tomar, nem todo paciente precisa de remédio continuamente. Tem alguns pacientes que podem melhorar sem remédio, não é a maioria. E continuamente a gente poderia usar assim por um longo tempo, acho que sim. Muitos precisam a longo prazo, mas continuamente não. Acho que em algum momento, talvez no futuro, ele possa parar a medicação, né? A questão número 9, que eu estou lendo aqui: pessoas com fibromialgia podem fazer exercícios físicos? Sim, é muito importante o exercício físico no paciente fibromiálgico. O grande problema é que o fibromiálgico ele tem dificuldades em fazer exercícios, né, e iniciar isso. Tem que haver um estímulo muito grande por parte dos profissionais envolvidos no tratamento da fibromialgia em convencer o paciente, em cobrar que ele tem que assumir as rédeas do seu tratamento e ele precisa fazer exercício aeróbico. E ele pode fazer algum grau de exercício anaeróbico também. Mas o exercício aeróbico é o que tem melhor evidência. Então, no mínimo 3 vezes por semana, ele deve fazer exercício aeróbico, caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica, né? Essas atividades aeróbicas é que tem mais evidência de eficácia na fibromialgia. Então, sim, podem e devem fazer exercícios físicos. Essa é a resposta. Alguma restrição? Sim, depende das comorbidades, né? Então, às vezes o paciente tem uma osteoartrite de joelho ou de quadril, então ele vai ter que cuidar mais impacto nessas articulações afetadas por outro tipo de problema, né? Ele tem que também fazer um programa gradual. Se ele for um programa intenso já no começo, não vai legal, assim, é muito difícil dar certo. O programa vai ter que ser muito lento, devagar e progressivo, para ver resultados em até 6 meses, por exemplo. Às vezes o paciente faz 1 mês, não se sente melhor, ele espera uma melhora muito grande, às vezes não acontece essa melhora, mas às vezes já está melhorando o sono dele, por exemplo, com o exercício. E o cansaço dele também já está melhorando. Então nós temos que ver a fibromialgia como uma gama de coisas. Uma intervenção pode não ajudar especificamente num domínio, mas pode ajudar muito no outro domínio. E a última pergunta: cannabis é eficaz nas dores crônicas e no tratamento da fibromialgia? A resposta é duvidosa, né? Não há
hoje trabalhos com alta evidência científica de que a cannabis ajuda na fibromialgia, né? Os trabalhos são controversos, alguns dizendo que sim, outros dizendo que não. Ela é uma droga, eu confesso, eu não tenho experiência com cannabis, mas revisando esse assunto, inclusive em função dessa pergunta, ela é uma droga ainda sem muita evidência, como existem outras drogas já com mais evidências. Mas ela está descrita, sim, em geral para pacientes que estão falhando, muitas outras, né, já conhecidas e comprovadamente mais eficazes. Tem alguns estudos usando a cannabis em dor crônica, né, em sensibilização do sistema nervoso central. E quais as consequências do uso contínuo? O uso contínuo de cannabis tem potencial de perder a eficácia, né, às vezes, a gente chama de tolerância, ela tem esse potencial de ir perdendo, as doses terem que serem aumentadas, e o cannabis não é livre de para-efeitos, né? Náuseas, por exemplo, não são raras com o uso de cannabis, né? Realmente eu também não tenho muito o que falar, porque eu tenho pouca experiência praticamente nenhuma experiência com cannabis na fibromialgia. Bom, eu acho que são essas as minhas considerações. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma em esclarecer um pouquinho essa doença, em tirar algumas dúvidas que algumas pessoas têm. Fica aí o nosso alerta, usando esse mês, Fevereiro Roxo, para conscientização dessa doença, da necessidade de tratamento dela, do prognóstico, que é um prognóstico, assim, olhando por um lado bom, por outro, nem tanto. E eu desejo realmente que isso possa ser útil aí adiante. Vai ficar disponível nas minhas mídias, tá? Um abraço a todos, obrigado pela atenção de vocês.